Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo está indo aí no dia 16 de setembro e hoje a gente está lembrando bastante de Ayrton Senna, porque nós estamos completando 10 mil dias sem ele, né? 10 mil dias sem Ayrton Senna, e hoje a história que eu trago é de uma recusa dele a um contrato com a Williams em 1991. Vocês vão achar essa história bastante curiosa, quem ainda não conhecer, porque, claro, poderia ter mudado a história do Ayrton, né? Pilotar aqueles carros maravilhosos de 92, 93, poderia ter ampliado ainda mais os números do Ayrton. Então fica aí, fica ligado, tem muita coisa legal pra gente falar do Ayrton, várias curiosidades aí, bastidores dessas histórias, mesmo para quem já conhece, logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, essa aqui para falar de Ayrton Senna e a relação dele com a última equipe dele na Fórmula 1, né, a Williams. Hoje você vai entender por que o Senna disse não para a Williams no momento de ascensão da equipe, hein? A história dele poderia ter sido totalmente diferente se essa resposta tivesse sido outra ali no início dos anos 90, né? E por que ele recusou a Williams e depois foi correndo atrás, né? Aquela coisa de se arrepender do que fez, né? Ele nunca deixou isso claro para ninguém, ele nunca disse isso para ninguém, mas em retrospectiva é algo que a gente pode acreditar que tenha acontecido, sim. Bom, vamos lá. Em 1991, o Senna estava na caminhada dele para o tricampeonato, né? Estava em busca aí do tri. Ele tinha um carro, vamos dizer, dominante na primeira metade do campeonato. Ele conseguiu vencer as 4 primeiras corridas do ano, né? Depois a Williams reagiu. A Williams com o Nigel Mansell apresentou um desempenho muito satisfatório, mas mesmo assim a McLaren ainda tinha uma força muito grande que permitiu a Ayrton ganhar aquele título. Eu diria que foi o mais fácil da carreira dele, né? Não tenha sido fácil, mas o mais tranquilo, assim, o que ele conseguiu desenvolver com mais tranquilidade, né? E ali no meio da temporada de 1991, quando a Fórmula 1 chegou na Bélgica, o empresário do Ayrton Senna apresentou para ele 2 ofertas, né? O contrato pronto para ser assinado para ir para a Williams e o contrato para ficar na McLaren. E o Ayrton estava absolutamente em dúvida do que fazer, né? Ele sabia que a McLaren era muito rápida, mas também sentia uma evolução da Williams muito grande. E isso ficou na cabeça dele. Aquele fim de semana era um fim de semana decisivo para que ele pudesse escolher o seu futuro. E durante esse fim de semana ele recebeu um telefonema do presidente da Honda lhe dizendo que ele não precisava mudar de equipe, porque a Honda continuaria com seus investimentos, continuaria em busca dos melhores resultados. Lembrou um pouco da história que a Honda tinha com ele na Fórmula 1. E o Ayrton, então, ouvindo também algumas pessoas bem próximas dele, né, inclusive o próprio pai, optou por uma lealdade à McLaren. Ele acabou renovando o contrato com a McLaren em 1991. O que ele não esperava, o que na verdade ninguém esperava, é que a Williams de 92, de 93 fosse tão dominante, né? A Williams a partir de 92 trouxe aquela suspensão ativa, eletrônica embarcada, e aí o próprio Ayrton chamou esses carros de outro planeta. E o que me faz acreditar que ele possa ter se arrependido dessa decisão? Não só o fato de que ele poderia ter ganhado tranquilamente os campeonatos de 92, 93, talvez 94, 95, 96, 97, poderia aí ter 9 títulos na carreira, né? Claro que ninguém garante que seriam todos dele, mas de qualquer forma essa possibilidade existia. Mas esse é o ponto. Eu acho que ele pode ter se arrependido não só pela competitividade que a Williams apresentou nos anos seguintes, mas também pelo fato da Honda não ter sido tão leal quanto ele foi a Honda e a McLaren, né? Ainda no decorrer do campeonato de 1992, a Honda anunciou que estava deixando a Fórmula 1, e isso foi um baque muito grande. A Honda era uma das empresas que pagavam o salário do próprio Ayrton Senna, e além de tudo era um pilar técnico muito importante aí para a McLaren, e eles perderam esse suporte que eles tinham, né? Então a partir daí as coisas ficam muito complicadas.
a relação do Senna com a própria McLaren fica complicada. Ele correu em 1993 naquele pinga-pinga, não sabia se corria uma, se não corria. Então a coisa ficou muito abalada e nesse período ele volta a tentar ir para a Williams de todas as formas, né? Ainda em 1992 ele chega a se oferecer para correr de graça pela Williams, né? Teve até um jantar em 1992 lá na Hungria, em que ele estava com o empresário dele e também com o Patrick Head, que era o diretor técnico da Williams, e nesse jantar, quando o Patrick Head pede a conta vem com um bilhetinho do Ayrton. Olha só, eu paguei a nossa conta e agora você vai me deixar pilotar o seu carro a partir de 1993. O que não aconteceu, né? Porque a gente tinha aí em curso um contrato com o Alain Prost, que foi assinado já no início daquele ano, né? E uma cláusula que o Prost colocou nesse contrato é que ele não queria ter o Ayrton Senna como companheiro de equipe, que ele se recusava a ter o Ayrton Senna como companheiro de equipe, porque ele não queria reviver o que eles viveram lá em 1988 e 1989 pela McLaren. E o Ayrton sabia dessa cláusula, fez toda essa pressão para que mesmo assim ele fosse contratado e corresse ao lado do Alain Prost, chamou o Prost de covarde, falou que a Renault, que era fornecedora de motores da Williams e francesa também, estava armando uma farsa, que o campeonato seria uma farsa para o Prost ganhar em 93, tudo porque ele sabia que o carro seria imbatível e o Prost não teria adversários. Então ele criticou muito essa cláusula que o Prost colocou no contrato, sendo que ele, Ayrton, também já tinha feito isso na carreira lá atrás, né, na Lotus. Então foi isso que aconteceu, o Senna acabou fazendo essa pressão e ela não surtiu efeito, pelo menos no primeiro ano, né? No primeiro ano isso não deu resultados, o Prost tinha um contrato para 93 e para 94. Mas o Senna ainda com isso em mente, né, ainda com a Williams em mente, continuou pressionando muito ao longo de 1993. Em 93 ele viu que a McLaren realmente não tinha para onde ir, né? Não tinha futuro sem os motores de uma montadora de alto nível, uma montadora que estivesse disposta a investir na Fórmula 1 pesado, e reabre as suas conversas com a Williams. A partir daí o Frank Williams passa a tentar convencer o Alain Prost a aceitar o Ayrton Senna como companheiro de equipe, e obviamente isso era uma conversa que não ia levar a lugar nenhum, porque o Prost estava decidido a não tê-lo como companheiro de equipe. Ao mesmo tempo, estava claro que o Prost, a caminho do 4º título mundial, e sendo um piloto experiente como ele era e já com uma certa idade, não era um piloto de futuro para a Williams, né? Era um piloto que, enfim, estava chegando ao final da sua carreira, enquanto o Ayrton estava no ápice, né? Estava no auge da sua carreira e poderia entregar muitos resultados mais. O Frank Williams sempre teve o sonho de contar com o Ayrton Senna, tomou essa invertida lá em 91 com o não do Ayrton Senna, isso ficou na cabeça dele sem dúvida alguma, então tentou persuadir o Prost de ter o Senna como companheiro de equipe dele em 1994. O Prost não aceitou e disse: olha, se você quiser, eu vou embora. Você me paga o meu contrato de 1994 e esse lugar tá vago para Ayrton Senna. E assim foi feito. Existe até uma história, né, contada pela Adriane Galisteu, de que o próprio Alain Prost ligou para Ayrton Senna para dizer isso, falou: ó, tá livre o lugar, pode ir lá que é teu. E também os dois acabaram, né, tendo aí uma relação um pouco melhor no final de 93 e início de 94, até em função dessa reaproximação e desse sinal verde que o Prost acabou dando para o Ayrton Senna. E aí finalmente o contrato estava assinado, o Ayrton Senna seria piloto da Williams para 1994. Campeonato que começou muito difícil, né, vocês todos sabem, e que infelizmente ele não pôde completar porque morreu na etapa de Imola, quando tudo estava muito complicado, quando ele tinha uma desvantagem de 20 pontos em relação ao Schumacher e a Benetton parecia realmente o melhor carro. Mas a julgar pelo restante do campeonato, não é nenhum absurdo pensar que o Senna poderia ter sido campeão também em 94, né? Então foi isso que aconteceu, essa história do Ayrton Senna com a Williams, de primeiro teste, de uma recusa em 1991, que na minha opinião foi o maior erro estratégico da carreira dele, até
o final da sua história na Fórmula 1 em 1994, já como o piloto mais bem pago de todos os tempos, né? Especula-se que naquele ano o Senna estivesse ganhando 20 milhões de dólares para pilotar o carro da Williams. Não parece muito se comparado aos dias de hoje, né? Mas é natural, os números inflam mesmo, mas para a época realmente era uma quantia bem absurda, né? E assim eu trouxe aqui para vocês uma história nesses 10 mil dias sem Ayrton Senna. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais perguntas, curiosidades a respeito dessa negociação entre Senna e Williams, podem deixar aqui nos comentários que a gente discute, que eu trago para vocês. Agora, uma coisa que eu realmente lamento é não ter tido a oportunidade, né, de conhecer o Ayrton Senna. Quando ele morreu eu era muito jovem, eu tinha só 10 anos de idade. Tive o privilégio de trabalhar com automobilismo um pouco depois, né, ali a partir dos 14 anos de idade eu já estava trabalhando na rádio da minha cidade e comecei a trabalhar com automobilismo. E aí pude conhecer os grandes campeões, pude conhecer o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, mas não tive a chance de conhecer o Ayrton Senna. O mais próximo que eu estive, né, que eu pude sentir do grande campeão foi quando eu visitei o Instituto Ayrton Senna junto com meu amigo Marcelo Santana para gravar uma matéria do Auto Mais, que eu vou deixar inclusive aqui o card para vocês darem uma olhada. E lá eu pude ver os itens, né, do Ayrton Senna originais, capacete, macacão, luva, sapatilha. E isso já me trouxe uma proximidade muito grande do ídolo, né, assim, de poder estar presente perto do Ayrton, além de um momento muito especial em que eu passo por um dos corredores e eles têm uma estátua de bronze na altura realmente do Ayrton Senna, e é realmente assim impactante quando você cruza com aquela estátua de bronze. É um negócio que mexe muito com a gente, né? Então foram duas experiências bacanas que eu vivi, que me deram uma proximidade com o Ayrton. Mas hoje, nesses 10 mil dias sem Ayrton Senna, eu resolvi fazer uma homenagem e resolvi fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu tô aqui em São Paulo e eu acho que tem um jeito de me sentir bem próximo do Ayrton Senna hoje, nesse dia em que a gente lembra dele e sente esses 10 mil dias de saudade. Vamos lá. Então sob essa árvore aqui, cercado pela cidade de São Paulo, onde ele cresceu e que o acolheu também em todas as suas voltas, todas as suas despedidas. E nesse belo jardim, né, um cemitério muito diferente, o cemitério do Morumbi, com muitas flores, um lugar muito bonito, né, e de bastante reflexão para lembrar dessas pessoas que se foram. E aqui está o Ayrton descansando e sendo eternamente lembrado. A gente pode ver pelo número de flores e de presentes que sempre chegam até aqui.